Olá! 52 milhões de pessoas vivem na pobreza no Brasil. Enquanto isso, os super ricos nacionais sofrem pequenas tributações sobre seus patrimônios bilionários e conseguem manter seus lucros mesmo em meio à crise sanitária. Nossa entrevista central traz a economista Graziele Davi, que fala sobre os perigos da reforma tributária proposta pelo ministro Paulo Guedes. E você vai conhecer ainda a campanha Tributar os Super Ricos para Reconstruir o País. Eu sou Pamela Oliveira e o Central do Brasil está no ar. Central do Brasil. Em 2020, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos gastou apenas 53% do orçamento previsto para a pasta, enquanto no Congresso, a ação conservadora atuou para atacar as conquistas das mulheres nos últimos anos. É o que aponta o balanço Mulheres e Resistência no Congresso Nacional, produzido pelo Centro Feminista de Estudo e Assessoria, o Cefêmia. Quem fala sobre o balanço é a assessora do Cefêmia, Joluzia Batista. Embarque imediato. Venho apresentar para vocês o balanço legislativo Mulheres e Resistência no Congresso Nacional 2020, em que a gente faz uma análise e apresenta um panorama da movimentação do Congresso Nacional no ano 2020, esse ano que nós fomos impactados pela pandemia do Covid-19, e apontamos, sobretudo e em especial, o esforço da bancada conservadora, reacionária de direitos, fundamentalista, em retroceder direitos conquistados e, sobretudo, a sintonia fina da ação parlamentar, sobretudo da bancada religiosa, com o Executivo Federal, nessa tentativa de retroceder, de esvaziar políticas públicas. E no sentido das políticas públicas, a gente chama atenção também para a diminuição dos serviços de atendimento às vítimas de violência sexual. O balanço, ele tira esse retrato e também sinaliza um cenário desanimador, para a pauta de direitos humanos. E o horizonte este ano não é muito otimista. Enquanto 200 homens estiveram nas lideranças da Câmara e do Senado, até hoje nenhuma mulher teve essa oportunidade. Como efeito do aumento do conservadorismo e da falta de representatividade, há um desmonte das políticas em saúde sexual, reprodutiva e para o combate à violência contra a mulher. Nayata Wani nos conta mais. Nacional. Apesar do cenário de pandemia, o governo de Jair Bolsonaro e seus aliados no Congresso continuaram atuando contra os direitos das mulheres. De acordo com o relatório Mulheres e Resistência no Congresso Nacional, lançado pela ONG Cefêmia, em 2020, as 19 propostas apresentadas pelo governo tratavam o tema do aborto com conservadorismo e restrições. Nós, mulheres, queremos construir uma sociedade nova, diferente da sociedade que existe, que está aí, que nos perturba, que nos derrota. Mais de 650 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil em 2020 e 120 mil sofreram violência doméstica, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Mesmo com o aumento de ocorrências desse crime durante a pandemia, o Congresso não tem atuado no combate a essas violências. Carolina Barros, do coletivo Mulheres na Política em Pernambuco, explica a importância de combater os ataques dentro do Congresso a essa pauta. Tal fato demonstra que precisamos ter consciência política da importância da presença e o papel das mulheres no âmbito legislativo, tendo em vista que o atual contexto inviabiliza direitos e atinge todas as mulheres. O desafio dos parlamentares presentes atualmente no Congresso é garantir o protagonismo dessa pauta, mesmo sendo minorias. Com apenas 15% do Congresso ocupado por mulheres, as bancadas efetivamente feministas na Câmara e Senado ainda são pequenas. Das 77 deputadas eleitas na última eleição,
Apenas 20 se identificam como feministas e atuam de fato nessa pauta. E vamos falar um pouquinho de cultura. Hoje a gente tem Dica de Cinema, um festival de filmes nordestinos. Começa a sua programação nesta segunda-feira, dia 8. O diretor do Seridó Cine, Raildon Lucena, do Rio Grande do Norte, nos conta mais. Parada Cultural. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Raildon Lucena, eu sou jornalista e diretor do festival Seridó Cine. E eu venho aqui para o Programa Central do Brasil para trazer essa dica. O Festival Seridó Cine é um festival de cinema contemporâneo do Nordeste que vai ser realizado no período de 8 a 13 de fevereiro, gratuitamente e de forma online. Então são 5 mostras. Nós temos a Mostra Rio Grande do Norte de documentário, a Mostra Rio Grande do Norte ficção, uma mostra de médias e longas metragens, uma mostra de curta-metragens do Nordeste e uma mostra de videoclipe. Você vai poder acessar no nosso site www.seridocine.com.br no período de 8 a 13 de fevereiro. E você também vai poder escolher o vencedor do júri popular. Então é isso, fica a dica aí para você que quer conhecer um pouco da produção contemporânea do Nordeste. Nós temos filmes de todos os estados. Acesse seridocine.com.br. José Safra, Jorge Paulo Lemann, Eduardo Saverin. Esses são 3 entre os 10 bilionários brasileiros que preservaram seu imenso patrimônio no ano passado, em meio à crise sanitária. Enquanto poucos acumulam, 14 milhões de brasileiros estão desempregados e 52 milhões vivendo na pobreza, segundo o IBGE. Reduzir as desigualdades passa pela implementação do Imposto sobre Grandes Fortunas. Vamos saber mais com Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. Cálculo feito pela Oxfam estimou que o lucro dos 100 mil homens mais ricos do mundo poderia pagar uma vacina para todos os habitantes do planeta. Esta extrema desigualdade reacende o debate sobre a tributação das grandes fortunas e como ela poderia atenuar os graves problemas sociais. No Brasil não é diferente. A lista da Forbes com os bilionários nacionais mostra que 238 pessoas reúnem mais de R$1 trilhão. O sistema tributário brasileiro é desigual e afeta com mais intensidade quem ganha menos, como analisa Dão Real dos Santos, integrante da campanha Tributar os Super Ricos. Em 95, por exemplo, nós deixamos de tributar, tornamos isentas as rendas originárias de lucros e dividendos, por exemplo. Isso faz com que as grandes rendas passassem a não pagar mais imposto de renda. E o próprio imposto de renda virou um tributo de salários. Hoje o Brasil tributa renda e patrimônio em apenas 23%. A campanha de tributação dos super ricos estima que o país pode arrecadar, com a mudança dessa alíquota, 300 bilhões de reais ao ano. Algumas das propostas são o aumento do limite de isenção do imposto de renda para até 3 salários mínimos e aumento da alíquota máxima do imposto sobre heranças. Rosilene Correia, da CNTE, entidade que apoia a campanha, explica o efeito que estas mudanças terão sobre a sociedade brasileira. É você trazer de volta para o Estado uma capacidade financeira para financiar programas sociais que possam inserir essa parcela da sociedade, para que eles, inclusive, recebam esse cuidado por parte do Estado, mas numa condição que é de sair, de se preparar para a vida e não ter que ficar no assistencialismo. A campanha tem intensificado a pressão sobre os parlamentares federais para aprovar 8 propostas legislativas com a finalidade de reduzir a desigualdade tributária no Brasil. E as desigualdades tendem a aumentar caso seja aprovada a reforma tributária proposta pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Além de intensificar o imposto sobre o consumo, que penaliza a população de baixa renda, a reforma de Guedes não mexe em pontos cruciais e não promove justiça tributária. Quem fala sobre isso é a economista Graziele Davi, com quem conversou Jonatas Campos. Entrevista Central.
Conosco a doutoranda em Economia pela Unicamp, Graziele Davi. Ela é coordenadora da Aliança Global por Justiça Fiscal e produtora do podcast É da Sua Conta, que fala sobre um sistema tributário mais justo. Aqui ela conversa conosco sobre essa possível reforma tributária do governo Bolsonaro e sobre outros assuntos. Graziele, agradecemos sua disponibilidade. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, garantiram ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que entregariam a reforma tributária em 2021. Você poderia nos explicar quais as principais mudanças do governo Bolsonaro na área de tributos? Hoje nós temos 3 propostas na Câmara tramitando sobre reforma tributária. Uma que é da Câmara dos Deputados, que é a PEC 45, uma do Senado, que é a PEC 110, e uma do governo, que é o PL 3887. Qual a diferença entre esse tanto de propostas, né? Todas elas têm um objetivo, que é juntar impostos sobre o consumo em um único imposto. A diferença está na quantidade de impostos que eles vão juntar. Então, a da Câmara junta 5, a do Senado junta 9 e a do governo junta só 2. Dá para melhorar um pouco a eficiência da tributação sobre o consumo, mas não melhora a eficiência do sistema tributário como um todo e muito menos promove eficiência e redução de desigualdade, que é algo muito sério, porque o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e a tributação é uma boa política para se reduzir desigualdade. É o que é feito em muitos países hoje, que mesmo que a renda do trabalho ou do capital promova uma desigualdade grande, quando entra a tributação, essa desigualdade diminui. Então, o Brasil não consegue fazer isso como o resto do mundo faz. E as propostas hoje também não trabalham nesse aspecto. A proposta do governo federal, falando especificamente dela, ela pretende extinguir o PIS e o COFINS, que são impostos federais, e no lugar deles juntar um único imposto, como você mesmo falou. Se isso for levado a cabo, quais os impactos dessa mudança? Ele deixa de fora 2 grandes tributos que arrecadam muito, que são os tributos dos outros entes, né, sobre tributação, que é o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. O volume que é arrecadado nesses impostos é muito importante. E uma coisa muito séria é que, principalmente o ICMS, ele é o que permite a guerra fiscal entre os estados. Então, não mexer no ICMS significa manter muita ineficiência e muita guerra fiscal entre os nossos estados. Isso é muito insuficiente. E a forma como o governo fez tem alguns problemas. O primeiro deles é que o governo ele coloca uma alíquota muito alta, uma alíquota de 12%. Ao fazer isso, com a gente considerando que os outros tributos vão continuar existindo e a alíquota do ICMS e do ISS vai ficar a mesma, isso significa que no final vai ter um aumento de carga tributária. E sobre quem vai recair esse aumento de carga tributária? Primeiro, que esse tal aumento no tributo sobre consumo é um tributo indireto, um tributo regressivo, ele aumenta a desigualdade. Então, olha, num sistema já bastante desigual, você aumentar ainda mais um imposto indireto e aumentar a desigualdade. Vai recair sobre os consumidores. A proposta, ela prevê uma alíquota menor para o setor financeiro, que é justamente o setor que sempre tem lucro, independente de crise, independente de quebra financeira. Uma última pergunta. O governo agora propôs o bônus de inclusão produtiva, que seria um substituto do auxílio emergencial, que foi distribuído para milhares de pessoas no ano passado. Você poderia nos fazer uma diferenciação desses 2 auxílios e essas exigências que o governo diz que vai fazer para que a pessoa acesse esse auxílio, pode ser algum impeditivo para que mais gente possa entrar no auxílio? E R$200 agora, né? É tão estranho, o próprio nome fala, né? Um bônus ao invés de um auxílio, sendo que nós estamos diante de uma pandemia. Então, qual é o contexto e por que isso está sendo pensado? O contexto é, estamos em pandemia. E o Brasil é um dos países com um drama muito maior. O auxílio não tem que ser condicionado a absolutamente nada. E para além desse contexto, ele não deveria também ser condicionado. A gente tem que pensar que é direito dos seres humanos terem uma condição de vida digna, inclusive a uma renda. O programa de hoje termina aqui, mas você pode rever os nossos conteúdos em nosso Instagram, @Programa Central do Brasil. Até amanhã! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.